beleza? Essa imagem nós estamos vendo Martinho Lutero. Ele escreveu um documento chamado As 95 Teses de Lutero. Ele era de uma cidadezinha pequena no interior da Alemanha, onde ele escreveu essas 95 teses, e nessas 95 teses ele questionava as coisas que ele não concordava que a Igreja Católica fazia. Então ele começou a pregar na igreja, que ele fazia suas missas, rezava suas missas. E, gente, lembrando, salientando que Martinho Lutero, ele se tornou um protestante, foi o primeiro reformador da Igreja Católica, o que fundou a primeira igreja evangélica protestante, porém, antes ele era um padre, um monge católico, entendeu? Então, nessa imagem, ele está aí pregando na porta da igreja as 95 teses que ele questionava a Igreja Católica. A partir desse momento, a Igreja Católica começou a perseguir ele. Ele foi intimado a se retratar perante o Papa, dizer que tudo que ele falava era uma blasfêmia. Ele se recusou, ele foi perseguido, ele teve que fugir. Ele só não foi morto na fogueira porque ele teve o apoio da burguesia, das pessoas ricas, e teve o apoio também de alguns nobres da Alemanha. Então, a partir do início, a partir do momento que Martinho Lutero começou a criticar a igreja, outras pessoas em outros países, como Calvino, João Calvino, e também o rei inglês, começou a indagar e questionar a Igreja Católica. Foi daí que surgiu o calvinismo e surgiu o anglicanismo, que nós veremos aqui mais à frente. Essa imagem é outra caricatura onde mostra Martinho Lutero pregando as 95 teses que questionavam a Igreja Católica na porta da igreja, e as pessoas começaram a ver e a questionar. A partir do momento que as pessoas viram que Martinho Lutero estava certo, as pessoas também começaram a questionar a Igreja Católica. Outra coisa que Martinho Lutero fez também foi traduzir a Bíblia do latim para o alemão, para a língua popular dos alemães. Então as pessoas começaram a ler a Bíblia na sua língua e começou a interpretar por si só. E começou a interpretar a Bíblia e começaram a ver que algumas coisas que a igreja fazia eram erradas. Beleza? Em 1520 a igreja excomungou Lutero, mas já era tarde. Os ensinamentos, os questionamentos de Lutero se espalhou pela Europa inteira. Então começou a surgir diversas outras religiões protestantes naquele momento. Os princípios da igreja de Martinho Lutero, ele dizia assim, que a salvação se alcança unicamente pela fé em Deus e não pelas obras. Como que nós podemos interpretar essa frase de Martinho Lutero? Digamos assim, ele dizia que você tem que ter fé em Deus, você só vai ser salvo pela sua fé, e não se você está fazendo boas obras, ou se você está ajudando as pessoas pelas obras que você faz em vida. Para ele também a Bíblia era a única fonte de fé, e deve ser interpretada livremente por todos. Ele acha que a Bíblia é a única fonte de fé, e que todo mundo tem o direito de ler a Bíblia e você interpretar por si só o que está dizendo ali na Bíblia. Vocês concordam com ele? Outra coisa, segundo ele, só existem 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia. Na Igreja Católica existem até hoje outros sacramentos, mas para Lutero só existe 2. O batismo só existia. Só começou a existir na sua igreja luterana o batismo e a Eucaristia. Outra coisa, ele se recusa à autoridade do Papa, do culto aos santos, da Virgem Maria e do celibato. Para ele, o Papa não é santo, não é uma divindade, não é o chefe da igreja dele. Agora, todo mundo é igual. Para ele também não deve existir o culto a santos, não deve existir o culto à Virgem Maria. E para ele, os padres, os pastores da nova igreja dele podem se casar, que isso não é pecado. Além de Lutero, outros movimentos de contestação surgiram e desafiaram o poder da Igreja Católica. Entre eles citam-se o calvinismo, que já falei para vocês, que ocorreu na Suíça, mas se espalhou também pela França e por outros países da Europa. E o anglicanismo, que ocorreu na Inglaterra no período do rei Henrique VIII. Vamos lá ver o que foi o calvinismo e o que foi o anglicanismo. Calvinismo, gente, as ideias de Calvino é um pouco tanto assim contraditória, mas é de certa forma interessante. Segundo o calvinismo, ele tem como principal temática a predestinação. O ser humano foi criado por Deus com o destino traçado, ou seja, a condenação ou a salvação.
Resumindo, gente, o que Calvino quis dizer. Ele dizia que quando nós nascemos, que nós estamos na barriga das nossas mães, Deus já predestinou a gente ou ao céu ou ao inferno. Quando nós nascemos, que nós saímos da barriga da nossa mãe, Deus já predestinou. Essa pessoa aqui já está condenada a ir para o inferno, e essa pessoa aqui já está condenada, ou condenada não, a pessoa já está predestinada a ir para o céu. Independente do que a pessoa seja boa ou seja ruim, a pessoa já nasce predestinada por Deus a ir para o céu ou a ir para o inferno. O que vocês acham disso aí? Vocês concordam? Essa doutrina será defendida amplamente pelos burgueses, pois para essa nova religião pregava que quanto mais privilegiada uma pessoa fosse, mais essa pessoa estaria no caminho da salvação. Segundo ele, nessa parte aqui, gente, Calvino dizia que quanto mais a pessoa fosse rica, fosse bem de vida, que tivesse dinheiro, que tivesse posses, era um sinal de que Deus estava abençoando essa pessoa. E que os pobres, eles eram pessoas condenadas ao inferno porque Deus não estava abençoando aquela pessoa. Por isso que a pessoa não conseguia bens, não conseguia lucros, não conseguia dinheiro, porque esses pobres não eram bem de vida. Segundo eles, os pobres eram pessoas que Deus condenou a ir para o inferno, que não eram abençoadas. E as pessoas que tivessem dinheiro eram as pessoas que Deus tinha abençoado e as pessoas que Deus tinha destinado a ir para o paraíso, para o céu. Vejam aí, concordam com isso? Eu, particularmente, não concordo. Imagine aí que só as pessoas ricas iriam para o céu, segundo Calvino. E as pessoas pobres, que Deus não tinha abençoado, que essas pessoas iam para o inferno. Imagine aí. Eu mesmo não concordo. Depois me digam lá no grupo de vocês se vocês concordam com essa frase, com essa palavra aí de Calvino. Beleza, vamos lá. Aí uma imagem de João Calvino. O anglicanismo, gente. Olha, o que foi o anglicanismo? O rei Henrique VIII, o rei da Inglaterra, fez a reforma anglicana. Ele rompeu com a Igreja Católica no seu país porque ele tinha dois interesses. Vejam que rei esperto. Ele era casado com uma rainha chamada Ana Bolena, e só que essa rainha ela tinha dado apenas uma filha para o rei. E naquele período, só que quem virava rei era que fosse homem, que fosse o primogênito. E essa rainha não tinha dado um filho homem para o rei. Então o rei ele não queria mais essa rainha, ele queria se casar de novo. Só que ele tinha dois interesses. Ele tinha interesse de se casar novamente, para ver se a próxima rainha dasse um filho homem para ele. E ele tinha interesse também de expulsar a Igreja Católica, aproveitar que Martinho Lutero estava fazendo um furdunço danado naquela época na Europa, e expulsar a Igreja Católica da Inglaterra, porque a igreja tinha muito ouro, tinha muitas terras, tinha muitas propriedades, tinha muitas riquezas na Inglaterra. Então ele queria se fortalecer. E para ele se fortalecer, ele precisava das riquezas que a igreja tinha no seu país. Então ele pensou, eu vou pedir para o Papa romper com o meu casamento, me dar o divórcio. Você sabe que até hoje a pessoa só pode casar na igreja uma única vez. Então a pessoa não pode se casar na igreja duas vezes, até hoje. Então ele sabia que o Papa não ia fazer isso. Então o que foi que ele fez? Ele aproveitou que o Papa não lhe deu o divórcio para ele se casar com outra mulher. Então ele aproveitou e rompeu com a Igreja Católica, rompeu com o Papa, expulsou a Igreja Católica do seu país, tomou todas as terras e se tornou o chefe da igreja do seu país. Aí ele criou a Igreja Anglicana, uma igreja que tinha os dogmas parecidíssimos com o do catolicismo, porém o chefe da igreja não era mais o Papa, era o próprio rei. Entendeu, gente? Isso foi o anglicanismo. O rei foi esperto. Ele pensou de criar uma nova igreja, se casar de novo para ver se ele tinha um filho homem, para ser o seu herdeiro, e ao mesmo tempo ele queria tomar as riquezas que a igreja tinha no seu país. Isso foi o anglicanismo. Gente, ó, que curioso, ó, que interessante, eu acho que vocês vão rir sobre isso aqui. Vejam se as meninas aí da sala dos sétimos anos iriam querer se casar com esse rei. Vejam bem, ó. O rei Henrique VIII, ele casou-se 6 vezes. Primeiro ele era casado com a rainha Catarina de Aragão. Ela foi banida da corte porque não deu um filho homem e morreu de tristeza. Aí ele se casou de novo com uma mulher chamada Ana Bolena.
Só que essa Ana Bolena, ela foi acusada de traição e o rei executou ela. Matou, enforcou. Aí ele foi e se casou novamente com outra mulher chamada Jane Seymour. Essa mulher morreu no parto. Quando ela estava tendo filho do rei, ela foi e morreu no parto. Aí ele se casou pela quarta vez com uma mulher chamada Ana Cleves. Ele se divorciou dela depois de 6 meses. Apenas 6 meses de casamento, ele foi e se divorciou dela. Aí ele se casou novamente com outra mulher chamada Catarina Hovan. Essa mulher traiu ele. Ele foi, pegou e executou ela porque ela traiu. E por fim, ele se casou com a rainha Catarina Pé. Aí ele morreu e a rainha ficou viúva. Veja que sino desse cara. Vê se um de vocês aí da sala dos sétimos anos iria, se fosse da mesma época desse rei, iria querer se casar com esse cara. Esse cara era amaldiçoado. Ele não conseguia ter um herdeiro e ele não conseguia ter uma esposa que ele ficasse casado por muito tempo. Beleza? Vamos lá passar para os próximo slide. Gente, a Contra-Reforma. Eu pergunto para vocês acham que a Igreja Católica, naquela época a Igreja Católica tinha exército, tinha muitos soldados, tinha poder, tinha influência, vocês acham que a Igreja Católica iria ficar parada esperando que Martinho Lutero, que Calvino, que o rei inglês fizesse essa reforma, dividisse a Igreja Católica em outras religiões? Não. A Igreja tomou várias medidas. Entre elas, a Igreja se reuniu no chamado Concílio de Trento, na Itália, onde eles resolveram se posicionar contra essa reforma que estava havendo na Igreja. Nessa imagem vocês estão vendo aí vários religiosos da alta cúpula da Igreja Católica, cardeais, bispos, e eles estavam conversando, discutindo quais eram as medidas que eles iriam tomar para frear o surgimento dessas novas religiões, que estavam destruindo a Igreja Católica naquele período. Entre as medidas que eles decidiram nesse Concílio de Trento estavam, eles iriam, a venda de indulgências deveria ser evitada, não deveria mais estar vendendo, porque isso estava levando à ruína da igreja, as indulgências. Eles resolveram criar seminários, criação de seminários, não sei se vocês sabem, os seminários escolas que formam novos padres, novos monges. Eles resolveram criar novos padres para que esses levassem a palavra da Igreja Católica de Deus a outros países, a outras regiões. Eles criaram o Index Librorum Prohibitorum. O que era isso, gente? É uma palavra em latim que quer dizer lista de livros proibidos. Naquela época, várias pessoas, vários escritores, vários literários começaram a escrever livros. Por causa do Renascimento, as pessoas agora estavam criando livros, estavam vivendo um período onde a ciência estava crescendo. Então, a Igreja Católica resolveu criar um órgão que fiscalizaria os livros que eram criados a partir daquele momento. Então, vários livros, né, daquele período foram proibidos de ser publicados porque a Igreja Católica não permitia. A Igreja Católica também criou a Inquisição, ou Tribunal do Santo Ofício. O que era isso? Era um tribunal formado por alguns religiosos que eles saíam de países em países julgando pessoas se as pessoas eram hereges ou não. Geralmente, que mais sofria com esse Tribunal do Santo Ofício eram as mulheres. Geralmente as mulheres fugiam para as florestas, fugindo dos castigos, fugindo da vida ruim, e lá elas começavam a viver nas florestas, como eremita, criando chás, criando ervas medicinais. Então, as pessoas, essas mulheres, elas eram chamadas de bruxas, e a Igreja Católica julgava essas pessoas no Tribunal de Santo Ofício. Aí chega lá, quase sempre essas mulheres eram condenadas à morte. Aí eles pegavam o quê? Amarravam a pessoa em uma haste de madeira, enchia de lenha embaixo e botava fogo. Então eles diziam que só o fogo que queimava o pecado. Então milhares de pessoas foram mortas nesse período pela Igreja Católica porque eles achavam que as pessoas eram hereges, eram bruxas. E também eles criaram a Companhia de Jesus, os chamados jesuítas, que esse jesuítas chegou até um tempo depois da Reforma Protestante, os europeus descobriram a América. Então, junto com os portugueses que vieram aqui para o Brasil, eles trouxeram também os jesuítas. Eram os padres que vieram catequizar os índios. E eles também criaram nesse período a criação do catecismo, que até hoje nós temos aqui na Igreja de Nova Tarana,
na cidade a catequese, não é? Eu não sei se algum de vocês participa da catequese, mas saibam que a catequese, o catecismo, foi criado durante a Reforma Protestante, para que transformasse as pessoas em católicos, para que surgissem mais fiéis católicos. E essas foram as medidas que a igreja criou na Contra-Reforma. Entenderam, gente? Quais foram as consequências da Reforma Protestante para a Europa naquele período e para o mundo? As consequências foram que surgiram diversas doutrinas cristãs de cunho protestante pelo mundo, pois antes só existia uma, que era a Igreja Católica. A religião cristã na Europa, o catolicismo. Então, gente, a consequência foi que começou a surgir várias outras igrejas católicas pelo mundo, ou várias outras igrejas, outras religiões de cunho protestante, de cunho cristão pelo mundo, pois antes só existia o catolicismo. E também uma outra consequência importante foi a consequente perda de poder e influência da Igreja Católica. A partir daquele momento, consequentemente, a Igreja Católica foi perdendo seu poder, sua influência, e aí chegou ao termo que nós temos hoje. Hoje a Igreja Católica tem certa influência? Tem, mas não tem tanto poder como tinha antes, no passado. Beleza, gente? Tchau, eu espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, me chame no privado lá no grupo de vocês, que eu estarei tirando as dúvidas de vocês. Valeu, gente. Tchau, tchau.